Olá, hoje vamos dar uma olhada em como grandes acordos internacionais de direitos humanos, sabe? Especialmente os do Sistema Interamericano, da OEA, como eles realmente mexem nas coisas aqui do Brasil. Temos um material aqui bem focado em quem estuda para concurso, então é denso, mas a ideia é extrair o essencial, né? Para a gente entender esse impacto na prática. Bom, para começar, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, ela tem essa missão forte de proteger os direitos humanos por aqui, certo? Exato. E o mais interessante, eu acho, é ver como esses tratados não ficam só assim no discurso, né? Eles saem do papel e de fato geram efeitos concretos. Mudanças reais. Eles inspiram e muitas vezes até forçam alterações nas nossas leis, aqui no Brasil. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aquela de 1969, é tipo a pedra fundamental desse sistema regional. Mas, claro, tem mais coisa aí. Verdade. Antes dela já existiam outras, né? Lembro de uma sobre asilo, mas a de 69 é sem dúvida a central. E é curioso ver temas que aparecem nos dois sistemas, o global da ONU e o interamericano. Tipo a questão da tortura. Tem convenções quase ao mesmo tempo, fim dos anos 80. Como é que isso bateu aqui no Brasil? Olha, essa proximidade não é coincidência, não. O sistema interamericano claramente se inspirou muito no global, bebeu da fonte mesmo. E o reflexo no Brasil foi direto. Essas convenções internacionais contra a tortura, elas foram, assim, fundamentais para a gente criar a nossa lei. Aquela que define os crimes de tortura, a de 1997, sabe? E depois, mais tarde, em 2013, para estabelecer um sistema nacional de prevenção. É como uma cascata mesmo, do global para o regional e do regional para a nossa legislação aqui. Entendi. E essa lógica de influência, a gente vê também numa área super sensível, que é a proteção da mulher, né? A Convenção de Belém do Pará, de 1994, o marco interamericano bem importante. Importantíssimo. E a conexão com a lei brasileira é talvez uma das mais conhecidas pelo público geral. A Lei Maria da Penha, de 2006, uma lei que foi um divisor de águas no combate à violência doméstica e familiar, né? Claramente inspirada por essa convenção interamericana. Mas veja bem, levou 12 anos entre a convenção lá fora e a lei aqui. Isso já dá uma pista, né, sobre o tempo que essas coisas podem levar para acontecer. Faz todo sentido. 12 anos. É bastante tempo. E esse padrão parece que se repete em outras áreas também. Você mencionou tráfico de pessoas, até terrorismo. Convenções interamericanas que depois, anos depois, viram leis específicas no Brasil. A lei antiterrorismo, por exemplo, vem em 2016. Lembro que foi naquele contexto de Copa do Mundo, Olimpíadas. Correto. E se a gente sair um pouquinho do sistema interamericano, mas ainda olhando o impacto internacional, tem outros exemplos enormes. O Estatuto de Roma, por exemplo, que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI, lá em 98. Isso levou o Brasil a fazer uma emenda constitucional a 45 de 2004 para aceitar a jurisdição do TPI. Isso é muito sério, significa que o país concorda em ser julgado por um tribunal internacional para crimes gravíssimos, tipo genocídio, crimes contra a humanidade. Outro caso, a Convenção da ONU contra a Corrupção, de 2003, só foi ter um reflexo forte na nossa lei anticorrupção 10 anos depois, em 2013. Nossa, 10 anos também. Essa questão do tempo é realmente um ponto recorrente. E em áreas como cultura ou direitos das pessoas com deficiência, tivemos movimentos importantes aí também, né? Sim, tivemos. A Convenção sobre Diversidade Cultural da Unesco, por exemplo, ela deu uma influenciada em mudanças na nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, e, mais recentemente, duas convenções que são cruciais sobre direitos das pessoas com deficiência, elas ganharam um status todo especial aqui no Brasil. A Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência e o protocolo facultativo dela. E também a Convenção de Marrakech, que é super importante para facilitar o acesso a livros para pessoas cegas ou com baixa visão. Status especial. O que significa isso na prática? Como assim? Significa que elas foram incorporadas ao nosso direito, aqui no Brasil, com status de emenda constitucional. Na prática, elas têm a mesma força que a própria Constituição Federal. É o nível mais alto de proteção que uma norma pode ter aqui. Fica muito difícil alterar ou ignorar uma norma com esse status. Isso está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, desde a emenda 45. Entendi. Uau, força de Constituição. E faz pouco tempo tivemos mais uma convenção entrando nesse grupo seleto, não foi? Exatamente.
A mais recente foi a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O Brasil assinou essa convenção lá em 2013, na Guatemala. Mas olha o caminho. Só em 2021 o Congresso Nacional aprovou com esse status especial, de emenda, aí teve o depósito da ratificação na ONU, ela entrou em vigor internacionalmente e, finalmente, a promulgação interna, para valer aqui dentro mesmo, veio com um decreto só no comecinho de 2022. Foi um caminho longo, né? Quase uma década da assinatura até a promulgação final. Caramba, uma década. Então, se a gente for resumir um pouco essa nossa análise, fica bem claro que esses tratados internacionais, eles não são só papel assinado, né? Eles realmente empurram mudanças importantes na legislação brasileira, em áreas críticas como tortura, violência contra a mulher, racismo. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente conecta os pontos, percebe isso. E, embora esse processo de trazer as normas para a nossa realidade aqui possa ser lento, arrastado às vezes, como a gente viu nesses exemplos de anos de espera, o resultado final é muito poderoso. Principalmente quando essas convenções conseguem esse status de emenda constitucional. Elas fortalecem de um jeito muito significativo a proteção dos direitos humanos no país. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? O que essa demora toda, que a gente viu em vários casos, entre assinar um tratado lá fora e ele realmente começar a valer aqui dentro, o que isso pode indicar sobre os desafios? Desafios políticos, talvez, práticos, ou até de quais são as prioridades na hora de transformar esses compromissos internacionais em direitos garantidos no dia a dia das pessoas. Fica aí para pensar.